escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, o desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Sua cruz vai nos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Sua cruz vai nos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, nós somos um. Em ti, nós somos um. Em ti, nós somos teu povo, eis-nos aqui, nós somos um. Em ti, somos um. Em ti, nós somos um. Em ti, nada poderá parar, pois em ti nós somos um.
escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, sim, Senhor, tu és tudo que eu preciso, Jesus. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, mas tu estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, mas tu estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, mas tu estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, mas tu estás no controle, tu estás. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagre, Deus de promessa. Sim, Senhor, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. E esse é quem tu és. E esse é quem tu és. E esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sim, Senhor. Meu Deus é o Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, e este é quem tu és. Tuas respostas, Jesus. Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus, Deus de promessa, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és.
poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja
queremos deixar, Senhor, que nada, Senhor, tire, Senhor, o primeiro lugar em nossas vidas, que é o Teu lugar, Deus. Não podemos, Senhor, deixar, Senhor, que nada, Senhor, tire o primeiro lugar em nossas vidas, Deus. Te entronizamos, Senhor. Te entronizamos, Deus. Soberano, nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo volta pra ti, nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti. Volta pra ti. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Estamos juntos nesse tempo precioso de nossas vidas. Eu creio que o Senhor, Ele vai falar muito conosco nessa noite. Estamos com muitas saudades do nosso culto presencial, aquele momento de estarmos juntos adorando ao Senhor, glorificando o nome dEle, mas por enquanto estamos aguardando do Senhor esse novo tempo. Eu quero saudar a todos aqueles que estão conosco nessa noite, alguns que estão recebendo muito de Deus, têm compartilhado isso conosco, e eu creio que essa palavra o Senhor vai falar profundamente aos nossos corações, amém? Glória a Deus por isso. Então, nesse tempo em que esse vírus chamado Covid-19 tem atingido toda a humanidade, em especial causado óbitos, infelizmente, por atacar as vias respiratórias, podemos então fazer uma analogia de que a oração é o pulmão da vida do cristão. Queridos, a oração, ela é de fundamental importância em nossas vidas. Por isso podemos chamá-la de o pulmão da vida do cristão. Sem uma vida intensa de oração, o cristão está sempre com dificuldade de respirar. Isso é verdade. E o título dessa palavra é o pulmão da vida do cristão. Quando olhamos para homens que fizeram a diferença nessa geração, fazem a diferença nessa geração, melhor dizendo, e fizeram a diferença em gerações passadas, nós constatamos que em sua totalidade foram homens de oração, homens que buscaram constantemente a presença de Deus, homens que estiveram constantemente buscando a face do Senhor através da oração. Por isso, nessa noite, nós vamos olhar para a vida de um homem chamado Moisés, um homem que buscou intensamente a face do Senhor. E nós vamos tirar assim lições para a nossa vida, e muito importante, nós vamos entender que a oração é imprescindível na vida do homem. Amém? Nós sabemos que quando o povo de Israel sai da escravidão de 430 anos no Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, chegam no deserto, e ali no deserto Deus começa a falar com o povo, e Deus leva Moisés ao monte, e Moisés ele vai, aliás, solitário aquele monte, mas ele foi buscar a presença de Deus. E quando Moisés ele sobe ao monte para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos, ficou lá vários dias
ouvindo a voz de Deus. Ele orava intensamente ao Senhor. A oração, queridos, nós temos que lembrar sempre disso. A oração é um diálogo, não é um monólogo. Ou seja, nós falamos, nós conversamos com Deus, nós falamos com Ele e Ele fala conosco. Amém? Então, nesse encontro com Deus, era essencial para que ele pudesse entender aquilo que o Senhor estava planejando, mas principalmente, esses encontros de Moisés com Deus, era para que ele pudesse conhecer melhor o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Mas enquanto isso, Moisés estava lá no monte orando, buscando a presença de Deus, recebendo as tábuas da lei. O que acontecia embaixo? Acontecia algo inusitado, talvez algo premeditado. O povo estava fazendo algo oposto a que Moisés fazia. Então abra primeiramente sua Bíblia em Êxodo capítulo 32, a partir do verso 1. Nós vamos ler Êxodo 32, segundo livro da Bíblia, no capítulo 32, a partir do verso 1. Ok? Vamos então à palavra. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Verso 2: respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Queridos, veja que enquanto Moisés buscava a presença, a glória de Deus, enquanto Moisés estava ali se aprofundando na intimidade com Deus, o povo de Israel se afundava na idolatria. O povo então pressiona Arão para que fizesse um Deus, para que pudessem adorar. Arão, sem nenhum discernimento espiritual, aceitou e mandou que juntasse todo o ouro. Versículo 5: com todo o ouro que recebeu, ele fez um bezerro para que pudessem adorar. Aqui nós vemos duas realidades espirituais. A primeira, Moisés diante do Deus vivo. Isso fala de uma vida de oração, isso fala de intimidade com Deus. A segunda realidade, o povo diante de um ídolo, o povo diante de um bezerro de ouro. Isso aponta para uma vida sem oração, para uma vida vazia e vulnerável à ação maligna. Isso aponta para nós hoje da seguinte forma: primeiro, o Senhor quer que todos os homens o adorem e reconheçam que Ele é o único Deus. O que Deus queria de Israel era que Israel reconhecesse que só existe um Deus, o Deus que os livrou das mãos dos egípcios. E também nós vemos a segunda coisa: as pessoas
que estão hoje cegas espiritualmente, estão vivendo totalmente fora do propósito de Deus. Totalmente. Pessoas que não têm nenhum discernimento espiritual, pessoas que não estão conseguindo enxergar esse tempo como um tempo de busca incessante pela presença de Deus. O bezerro de ouro aponta para todo tipo de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que é colocado em sua vida como prioridade acima de Deus. Se não mantemos uma vida diária de oração, é porque existem coisas que são mais importantes para nós. Quando vivemos distantes da presença de Deus, somos levados a idolatrar bezerros de ouro. O povo de Israel estava se acostumado, ou tinha melhor se acostumado, com a idolatria do Egito. Esse hábito de adoração pagã era muito forte no Egito. Eles adoravam os animais, eles faziam ídolos com referência a alguns animais. Algumas pessoas, queridos, recebem como herança toda forma de idolatria, e isso tem sido uma prática. Alguns jovens que estiveram fazendo parte do corpo de Cristo, alguns jovens que eu conheço, você deve conhecer, cresceram no Evangelho, conheceram a Cristo, foram batizados, mas a partir de um certo ponto na vida deles, decidiram priorizar outras coisas acima de Deus, e alguns ainda afirmam isso. Eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para buscar a Deus, porque o meu tempo hoje é muito escasso. Jovens que estão priorizando adorar bezerros de ouro, jovens que não estão priorizando uma vida com Deus. Alguns não dedicam tempo para ouvir a voz de Deus, mas em contrapartida, eu tenho visto jovens como estes que estiveram aqui hoje, estão aqui hoje conosco, que estão adorando a Deus, estão colocando a vida a serviço do Rei dos Reis, estão dedicando uma vida de oração, porque sabem que o Senhor é prioridade na vida deles. Amém? Aprendemos também algo muito importante para nós hoje. Quando não ouvimos a voz de Deus através da oração, somos levados a ouvir a voz do diabo, que deseja tirar o foco de Deus de nossas vidas. O diabo, ele quer ser adorado. Lúcifer, ele se rebelou contra Deus porque ele queria ser adorado. E lá no céu não existe nenhum ser que pode ser adorado a não ser o Senhor. E ele se rebela contra Deus, e ele continua com a mesma ideia aqui na terra. Ele quer que as pessoas tirem o foco de Deus. E o povo de Israel tirou o foco de Deus. Eles começaram a adorar uma imagem, um bezerro de ouro esculpido, fundido por Arão e o povo de Israel. A segunda coisa, quando não oramos e também deixamos de ler e meditar na Bíblia, nossa mente fica vulnerável à ação maligna. Ontem estava acompanhando um discípulo, ainda que não é por teleconferência ali no WhatsApp, e eu falava com ele: ore para que Deus te dê uma paixão pela Bíblia. Essa geração precisa orar, precisa amar a Bíblia, amar a palavra, ter fome e sede da palavra de Deus. O povo então festejou, bebeu, se divertiu,
trouxe ofertas de sacrifício ao bezerro, sacrificaram ao bezerro. Isso aponta para as festas pagãs de hoje, e tudo aquilo que o mundo moderno lhe oferece são os bezerros de ouro dessa geração. Tudo tem um propósito, querido. Esse tempo que estamos vivendo, existe um propósito específico, existe a permissão de Deus. O povo se esqueceu daquilo que o Senhor fizera ao tirá-los da escravidão. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa muito importante. A vida de oração tem um propósito maravilhoso de nos levar a ter um coração grato. Quando um homem, uma mulher de Deus ora, ele tem um coração grato, porque se ele ora, ele reconhece que ele depende de Deus, e se ele reconhece que ele depende de Deus, ele agradece a Deus. Queridos, quando eu abro os meus olhos pelas manhãs, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus. Antes de tudo, eu agradeço ao Senhor. Se eu levanto de madrugada para ir ao banheiro, eu levanto orando, agradecendo a Deus. E Deus me leva sempre a orar por alguém naquele momento. E eu paro ali, aquele tempo ainda que curto, e oro por alguém. Então a gratidão é algo que precisa haver no nosso coração. Voltando ao texto de Êxodo 32, no verso 7 até o verso 10, Deus então avisa a Moisés que decidiu eliminar aquele povo da face da terra. Queridos, imagine só, Deus tira o povo da escravidão de 430 anos, Deus opera sinais e maravilhas no Egito, no momento que o povo sai do Egito, Deus leva o povo para o Mar Vermelho, e ali ele abre o Mar Vermelho, e ele se manifesta numa coluna, para clarear, para iluminar o povo, e o povo atravessa aquele Mar Vermelho. Quando ele chega no deserto, ele começa a operar milagres. Mesmo assim, aquele povo com coração duro começa a adorar a bezerros de ouro. Mas veja que coisa maravilhosa. O Senhor Todo-Poderoso, ele conversa com Moisés através daquela oração. E ele diz claramente a Moisés, uma das coisas mais incríveis desse texto para mim é isso. Deus, ele conversa com Moisés como eu estivesse conversando com um amigo meu. É incrível isso, porque o Deus Todo-Poderoso, como se eu estivesse conversando com um amigo meu e perguntando para ele qual a sua opinião, ou comunicando algo para um amigo meu, ou dando uma satisfação de algo que eu queria executar. Deus então começa esse diálogo com Moisés, e nós vemos em Amós capítulo 3, versículo 7, o que a Bíblia diz: certamente, Amós 3,7, o Senhor soberano não faz alguma coisa, ou não faz coisa alguma, sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Veja que Deus, ele é todo poderoso, mas ele comunica, ele fala com os seus profetas, ele fala com aqueles que o buscam, os seus planos aqui na terra. Então, versículo 7 de Êxodo 32, então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado.
Algumas versões falam um povo de dura cerviz, um povo de coração duro. Versículo 10, Deus fala com Moisés a intenção dele. Ele disse: deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Aqui nós vemos duas coisas, a intenção de Deus, mas nós vemos aqui o coração de Moisés. Moisés era um homem que temia a Deus, um homem que tinha um coração humilde. Ele poderia muito bem se orgulhar, falar assim: opa, através das minhas entranhas, Deus vai formar um novo povo. Ele poderia dizer: não, Senhor, pode executar, porque esse povo realmente é um povo que não merece nada. Mas Moisés, ele faz algo muito maravilhoso. Moisés, ele entra na brecha da intercessão pelo povo de Israel. E aqui eu quero mencionar nessa palavra o poder da intercessão. Veja que a partir do verso 11, a oração tem um outro propósito maravilhoso, a intercessão. Moisés intercede pelo povo. Versículo 11, Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Veja que Deus havia mencionado no versículo anterior que o teu povo que você tirou do Egito se rebelou. Mas Moisés, ele inverte, ele fala: o povo é teu, Senhor, e foi o Senhor que tirou. Veja o coração de Moisés. E Deus então ouve a Moisés, e aqui nós vemos, queridos, o diferencial na vida de um homem de oração. Um homem de oração, ele entra na brecha, ele intercede por vidas. Ele não se importa apenas com a sua vida, mas ele se importa com a vida das pessoas que Deus confiou a ele. Moisés, ele estava com o coração voltado para aquele povo, e ele intercede a Deus para que Deus pudesse impedir aquela ação, para que Deus não fizesse aquilo que ele havia determinado. Versículo 12, Moisés continua dizendo para Deus: por que diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. E aí ele fala com Deus de promessas. Moisés conhecia o Senhor. Essa parte é uma parte maravilhosa que toca muito o meu coração, porque quando nós vamos até o Senhor, Deus sabe que Ele é o Deus de promessas, mas Ele quer que nos lembremos disso. E Moisés diz: lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda a terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Após ele mencionar aquela oração ao Senhor, Deus, a Bíblia diz que sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Deus pode se arrepender, querido? Não. Aqui nós entendemos que essa palavra significa que Deus, por conhecer o coração de Moisés, ele mudou de ideia por causa de um homem. Eu quero dizer para você, nessa geração,
Deus pode mover céus e terra através de você, através da sua vida. Ele pode mudar as circunstâncias aqui na terra. Deus ouviu o seu filho amado Moisés, mesmo diante de toda idolatria. Deus não destruiu aquele povo por causa da intercessão de um homem chamado Moisés. Existe uma realidade hoje, sempre será assim. Nós servimos um Deus de promessas, que se lembra das promessas que fez sobre a humanidade. E esse mesmo Deus, Ele quer ser adorado para sempre. E Ele quer que homens se levantem nessa geração, para que possam interceder por essa geração que tem adorado bezerros de ouro. Deus ouve a oração daqueles que o temem e creem no seu poderoso nome. Como cristãos, precisamos a cada dia fazermos orações de intercessão diante de Deus. Interceder significa se colocar na brecha, significa pagar um preço por vidas. Moisés pagou um preço por aquelas almas. Nós temos que pagar um preço por essa geração corrompida. Nós temos que pagar um preço por vidas que estão morrendo sem salvação. Moisés se coloca na brecha por aquele povo, mesmo que não merecesse, ele intercedeu. Mesmo que as pessoas possam blasfemar, possam dizer que não creem em Deus, nós precisamos continuar intercedendo por elas. Essa semana eu fui tocado profundamente pelo discurso do novo ministro da Justiça, um homem de Deus, pastor André Mendonça, um homem que tem uma carreira brilhante como um homem público, um homem que estudou, fez cursos, graduou na Espanha, um homem que tem uma carreira brilhante, mas em seu discurso, o tempo todo, ele fazia menção a Deus. Porque o homem de Deus, ele sabe que a vida dele é zero sem Deus. E para finalizar o discurso dele, ele apontou para a sua família e disse: obrigado, minha esposa, por dobrar os joelhos e interceder por minha vida. Essa esposa se colocou na brecha pelo seu marido. Queridos, o casamento é uma só carne. Aquele homem, ele chegou num posto importante na nossa nação, mas ele não chegou sozinho, ele chegou com a sua esposa. Ele fez menção porque ele sabe que ele é uma só carne. E nós vemos hoje esposas que, ao invés de interceder por seus maridos, vão fazer fofoca do seu marido para outras mulheres, vão falar mal do seu marido e não dobram o seu joelho por eles, não dobram os joelhos por ele. Ela se colocou de joelho diante de Deus como intercessora. E eu clamo às esposas que estão agora ouvindo essa palavra: se coloque na posição de intercessora, dobre os seus joelhos pelo seu marido. E eu quero também fazer menção aos esposos: esposos, seja o principal intercessor de sua esposa e de sua família. Se orarmos e intercedermos, ao invés de acusar, de brigar, de murmurar, de idolatrar, veremos que todos os nossos problemas e tempestades serão transformados por Deus. Deus nos chama à oração. Deus chama os jovens a orar, chama as esposas a orar, chama os esposos a orar,
chama os homens a orar, chama as mulheres a orar nessa geração, principalmente nesse ano de 2020. Há poder na oração e na intercessão, e Deus nos chama nesse tempo a uma vida intensa de oração, não uma vida rasa, mas uma vida de intensidade, de busca pela presença de Deus. A vida de oração fala de intimidade profunda com Deus, de uma vida intensa de amor pelas pessoas. E você pode fazer um teste. Faça um teste. Se alguém estiver vivendo uma crise que parece interminável, ou seja, essa pessoa está vivendo isso há 4, 5, 6, 10 anos, e você encontra com aquela pessoa e ela está com aquela mesma crise, você pode fazer esse teste. Faça uma pergunta para ela: como está a sua vida de oração? Eu quero dizer que quase 100% vai responder para você: eu não estou orando. Eu desanimei de orar. Talvez a fala seja essa. E eu tenho absoluta certeza de que essa pessoa não tem o hábito rotineiro de buscar a presença de Deus em oração. Todos nós estamos sujeitos às crises, ela faz parte da nossa vida. Casamentos passam por momentos difíceis, mas quando aqueles momentos eles se prolongam muito, é porque não há uma vida de oração, não há uma busca pela presença de Deus, não há uma busca profunda. A Bíblia diz que depois da tempestade vem a bonança, mas se a tempestade ela nunca acaba, tem algo errado, porque a tempestade fala de algo passageiro, como era o deserto para o povo de Israel, era algo de passagem. Mas quando aquilo vira uma rotina de vida, há algo errado. E você pode perguntar: você tem orado? Meu marido fez isso, minha esposa fez aquilo. Você pergunta: você tem orado? E com certeza a pessoa vai responder. Ou ela vai responder não, ou ela vai falar assim: eu desisti de orar. A Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, as crises elas são passageiras, porque as crises se tornam intermináveis, entre aspas. Por quê? Porque não há uma busca de intercessão, de oração. Existem pessoas que estão vivendo tempestades. Será por quê? A resposta é: porque não buscam a face de Deus em oração. Esse foi o principal motivo pelo qual aquele povo não herdou a terra prometida. O cristão que não ora, que não busca a face de Deus, se torna um cristão crítico, legalista, insubmisso e desobediente. Aquele povo não ouvia a voz de seu líder espiritual, porque eles não oravam. Enquanto aquele povo queria carne, queria água fresca, Moisés queria era a face de Deus. Moisés queria se saciar, era pela face de Deus. Ele queria algo mais de Deus. Nós vemos que Moisés, ele não se contentava com a medida que ele estava, ele queria uma medida maior, ele queria uma medida cada dia maior de Deus. Ele ansiava por uma medida profunda de Deus. Moisés, ele queria mais, ele queria ver a glória de Deus, ele queria ver a presença, ele queria ver algo mais profundo de Deus, ele queria ver a glória. A oração, queridos, nos torna íntimos de Deus, e nós vemos então em Êxodo, você vai agora para o capítulo 33,
de Êxodo, a partir do verso 7, Êxodo 33, 7, que diz: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, ele a chamava de tenda do encontro. Queridos, essa tenda do encontro era o lugar em que ele se encontrava com Deus Todo-Poderoso. Essa tenda do encontro, ela precisa ser armada no seu quarto, na sua casa, na sua intimidade com Deus. E ele marcava aquele encontro com Deus. E a Bíblia diz: quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Vemos que a tenda foi armada por lá de fora, porque Deus, Ele quer que a gente separe um lugar. Deus quer que a gente separe um tempo específico para ouvi-lo. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Ou seja, Deus, ele se encontrava ali com Moisés. Era visível aquela coluna, era visível a presença de Deus, a presença manifesta de Deus. E quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. Aqui fica uma lição para nós. Quando somos ou quando mantemos uma vida de oração, nós atraímos pessoas para ter o mesmo estilo de vida. Nós atraímos pessoas para o Senhor, porque as pessoas, elas não vão notar aquilo que falamos, mas aquilo que vivemos na plenitude. Aquilo que nós somos, na realidade, é aquilo que nós vivemos realmente dentro de nós. E o texto continua dizendo que o Senhor falava com Moisés face a face. Aleluia! Como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué queria aquela porção para a sua vida. Josué queria uma porção que Moisés tinha. E eu tenho orado esse tempo: Senhor, fala comigo como o Senhor falava com Moisés. Fala comigo como o Senhor fala, ou o Senhor falava, e o Senhor fala com grandes homens que te buscam. Grandes homens que eu digo, não de orgulho, mas homens, grandes homens para mim, significam homens de oração, homens que buscam a presença de Deus. E eu quero ser conhecido por Deus como um homem que busca a presença dEle. E nós vemos aqui esse termo face a face, e aqui está o segredo da comunhão com Deus. Nota-se então que a iniciativa sempre está com Deus, que por sua graça nos abre o caminho da oração e nos manda buscar a sua face, não só ontem, mas hoje e para sempre. Segundos antes, queridos, de Jesus dizer na cruz está consumado, o véu do templo que fazia separação entre o santo lugar e o santíssimo lugar, o véu se rasgou. Lucas 23, 44 diz: já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus, em alta voz, bradou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso quer dizer que a medida que nós temos hoje é muito maior do que a medida que Moisés tinha. Nós estamos numa medida muito maior, porque naquela época o sacerdote ia até o santíssimo lugar. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar naquele lugar. E em Cristo, esse véu que separava, ele se
se rasgou, ou seja, todos os homens podem ir à presença de Deus. Você que está ouvindo essa palavra, você pode ir à presença de Deus. Feche a porta do seu quarto, busque ao Senhor em oração, clame a Ele, interceda, dobre os seus joelhos e Deus está te ouvindo ou te ouvirá. Aleluia. A parte mais importante dessa comunhão é escutar a voz de Deus. A Bíblia fala, o Senhor falava. Isto pode ser feito quando lemos a Bíblia com fé. Por isso eu disse, amar a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, gastarmos tempo com a palavra de Deus. E aí, resolvemos, pela graça de Deus, pôr em prática tudo que a Bíblia nos ensina. Colocar em prática, ou seja, ouvir a palavra de Deus através da Bíblia, colocar em prática em nossas vidas, pela graça de Deus. Veja que não há barreiras nessa comunhão face a face. E se da nossa parte há pecados que ofuscam a visão de Deus, peçamos perdão em nome de Jesus. Nós vemos em 2 João que o apóstolo diz que se pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Ele fala assim: não pequem, filhinhos, mas se pecar, nós temos um advogado. Ou seja, entrando na presença de Deus, você já começa a pedir perdão pelos pecados, porque nós somos pecadores. Nós não amamos o pecado, mas nós estamos sujeitos ao pecado. Quando mantemos uma vida intensa de oração, desfrutamos de algo incomparável que é a presença de Deus. O livro de Êxodo termina com essa realidade. Êxodo 40, a partir do verso 34, diz: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Aqui nós aprendemos, queridos, que nós não podemos tomar nenhuma decisão, não podemos dar nenhum passo em nossas vidas sem antes consultar a Deus. Divórcios estão acontecendo porque mulheres, homens não consultam a Deus, porque a palavra de Deus em Malaquias 2,16 diz: eu odeio o divórcio. Homens que não consultaram a Deus se divorciaram. Se você se divorciou, mas agora você conhece a palavra, você pode tomar uma atitude diferente. Você pode se reerguer em Deus novamente, porque Ele é um Deus perdoador. E nós vemos que o povo, ele andava somente quando a nuvem andava. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Assim termina o livro de Êxodo, com a manifestação da glória de Deus. E eu quero que você agora possa refletir. Quero chamar alguns irmãos aqui do louvor, se puder se colocar aqui, fazer o teclado aqui para mim. Eu quero que você agora, em nome de Jesus, que realmente quer ser um verdadeiro cristão, você que é sedento pela manifestação da glória de Deus, você que está buscando a presença e a glória de Deus,
Eu quero que você agora possa se ajoelhar. Eu quero que você agora possa buscar a face do Senhor, aí na sua casa, talvez na sua sala, talvez agora com a sua família, talvez agora com seus filhos ao seu lado, talvez você está sozinho agora, e essa palavra tocou a sua vida, essa palavra mexeu com você, e você quer mudar. Você quer mudar as circunstâncias da sua vida, você quer passar a ser um homem e uma mulher de oração, você quer mudar o curso da história das suas gerações, e você agora quer tomar uma decisão. O verdadeiro cristão é sedento pela manifestação da glória de Deus. Ele não é guiado pelos instintos carnais, como aquele povo foi guiado pelos instintos carnais, e nem pela emoção de sua alma. Ele é guiado pela nuvem de glória, ele é guiado pela presença da glória de Deus, ele é guiado pelo Senhor. Por isso, nessa noite, queridos, se você decidir ter sua vida de oração, eu quero dizer que agora é você e Deus, que agora é você com o Senhor, que agora é você com Deus. Pare agora e ouça a voz de Deus, ouça agora a glória de Deus na sua vida, ouça a presença de Deus. Feche os seus olhos agora, querido, feche os seus olhos, e você agora tome uma decisão por ter uma vida de oração. Feche seus olhos. Pai querido, vai tocando, Senhor, cada coração nessa noite. Ó Pai, vá trabalhando, vá gerando o Teu sobrenatural em cada vida, Senhor. Ó Pai, vai gerando um fogo ardente pela Tua presença, Senhor. Um fogo pela manifestação da Tua glória. Se você não está contente, não está satisfeito com o estilo de vida que você está tendo, grite, suplique, clame, se ajoelhe, diga ao Senhor: eu quero algo diferente, Senhor, na minha vida. Tome uma decisão nessa noite por uma vida de oração. Ó Pai, nós como igreja do Senhor, nos colocamos na brecha de intercessão pelas nações da terra. Clamamos agora ao Senhor: ó Pai, tenha misericórdia do povo, Senhor. Tenha misericórdia daqueles que não Te buscam, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Ó Deus, venha perdoar a nossa nação, Senhor, a começar em mim, Jesus. Ó Deus, livra-nos, Pai, desse vírus terrível. Mas principalmente, Pai, livra-nos da idolatria dos bezerros de ouro dessa geração. Livra-nos, Pai, de buscarmos as coisas em primeiro lugar e deixar o Senhor lá no final da fila. Oh Jesus, tenha misericórdia de nós, Jesus. Toca, Jesus. Toca em casamento, Senhor. Aqueles que estão fadados a se divorciarem,
aqueles que decidiram quebrar a aliança que só o Senhor pode separar. A tua palavra fala em Marcos capítulo 10, aquilo que o Senhor uniu, o homem não pode separar, e o Senhor não vai separar, porque o Senhor ama o casamento. Toca no coração dos jovens, Pai, aqueles que estiveram em nossa igreja, aqueles que estiveram em outras igrejas e que hoje dizem abertamente: eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para a igreja, minha vida é muito importante, o meu tempo é escasso, eu não tenho tempo para buscar o Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, levante jovens que querem marcar essa geração com a presença e a intimidade com o Senhor. Levante homens de oração, Pai. Levante homens a começar em mim, Senhor, que queiram viver uma vida de oração. Ó Deus, nós clamamos nessa noite e colocamos diante do Senhor essa oração e cremos que o Senhor está ouvindo a nossa oração, porque a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Eu creio que o Senhor tem algo novo para você a partir de hoje. Creia e viva essa realidade. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor, em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.